João capítulo 4, versículo do 1 adiante, está escrito assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, quem batizava, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Veja bem, era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, estava cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Jesus falando para a mulher, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos de Jesus haviam ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Lembrando que porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, você mesmo lhe pediria. Tu lhe pediria e eu te daria água viva. Olha que legal o versículo 10. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, então tu pedirias, e eu te daria a água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, até porque o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Versículo 12: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13: Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água desse poço tornará a ter sede. Mas, olha só, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em algumas versões está uma fonte de água viva. Versículo 15: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. Essa água que Jesus está falando aqui, ele está falando que ele, praticamente ele, dele, vem a água viva, vem o Espírito Santo, vem ali aquilo que vai saciar verdadeiramente a sede daquela mulher. Ele falou de uma forma espiritual, ele falou de uma forma subjetiva, ele falou de uma forma enigmática e estava tentando se revelar àquela mulher. Jesus ele usa muitos sistemas de parábolas, historinhas, comparativas para que as pessoas compreendam. Cai a ficha, então, a revelação do mistério daquilo que ele está ensinando às pessoas. Ó, versículo 15: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me então dessa água para eu não mais ter sede e para que eu não venha mais tirar água desse poço. Versículo 16: Disse-lhe Jesus: Vai, então chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Olha só, já é mentindo, né? Eu não tenho marido, disse ele. Aí ela disse assim a Jesus, né? Então Jesus disse: Você falou bem que não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora você tem não é teu marido. Isso dissesses com verdade. Jesus falando a ela. Versículo 19: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ele adivinhou sobre ela, né? Então vejo que você é profeta. Aí dizendo assim ela, ó, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que nós temos que adorar? Lá é o lugar onde se deve adorar? Versículo 21, disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, você crê então que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros, se atentem nisso, ó, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas que tais assim o adorem. 24, versículo 24. Deus é espírito. Deus é espírito.
Importa que os que o adoram venham o adorar em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que é chamado o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha só. Jesus disse-lhe então à mulher: Eu sou eu que falo contigo. Tipo, eu sou o Messias. Eu sou. Sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: O que será que Jesus está perguntando com elas? O que Jesus falou com ela? Ou por que ele fala com ela? Os discípulos questionando ali, imaginando por que Jesus estava falando com aquela mulher. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens daquela cidade: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela revelação tocou no fundo do coração da mulher, ao ponto que ela foi anunciar Cristo às pessoas daquela cidade, sobre o que a experiência que ela teve com Deus, a revelação que dele se fez sobre ela. Versículo 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come, procura comer. No caso que eles foram procurar alimento para Jesus ali, né? Versículo 32. Porém, ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida. Aí Jesus passa o ensinamento para eles: Ó, a minha comida é esta, é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, a vontade do Pai. Jesus se saciava, ele sentia-se alimentado, regozijado ao fazer a vontade do Pai. E isso é um aprendizado para a gente. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. E o que ceifa, o que colhe, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e o outro o que colhe. Eu vos envio a ceifar, a colher, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vos entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Os caras rogaram ali para ficar com Jesus, né? E muitas mais pessoas creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que você disse que nós cremos em Jesus, né? Para que nós cremos nele, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. A partir disso, aquelas pessoas que ouviram Jesus falar identificaram ele como o Cristo, o Salvador do mundo. Versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria pátria, na sua própria cidade. Versículo 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que dissesse e que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, você não crerá? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro do seu servo e lhes anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhes, pois,
a que hora se achara melhor, a que hora que o meu filho melhorou? E disseram-lhe: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Aprendo aqui que quando você busca em Jesus, do problema mais difícil, independente do que seja, seja na área saúde, seja na área de relacionamento, seja na área de um trabalho, se ele libera uma palavra quando você busca a resposta nele, você pode ter certeza que na hora que ele já lançou aquela palavra, as coisas vão acontecer conforme a sua fé ligada nele, conforme você falou com ele em oração. Hoje em dia ele vai responder a você mediante a fé. Creia em Jesus Cristo. Converse com ele mediante uma oração. Abra o seu coração e creia que ele está te ouvindo. Tudo o que você precisa, ele pode te dar. Talvez não seja do seu jeito ou no momento que você deseja, mas no tempo certo, na hora certa, ele vai manifestar os milagres que você necessita. Guarda essa palavra em seu coração e pratique o evangelho e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.